Evangelho de João, no capítulo 5. Está aí? João capítulo 5. Minha tradução está escrito assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho um homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Repita comigo: aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que lhe curara. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra e nós te pedimos nessa noite que em nome de Jesus, o Senhor libere sobre as nossas vidas uma porção dos céus, que possamos ser alimentados por essa palavra, que a nossa alma possa ser saciada nessa noite de um banquete espiritual. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Eu até pedi para que colocasse um vídeo aqui. Eu gosto muito desse vídeo, que é especificamente desse milagre. Quando estiver pronto aí, eles vão colocar, para a gente ter mais ou menos uma ideia do que esse texto acabou de dizer. Quando estiver pronto, pode colocar o vídeo aí. Jesus entrava com os seus discípulos por um dos alpendres do tanque de Betesda, e aquele lugar vivia cercado de uma multidão de enfermos que aguardava que a água fosse agitada e por algum momento quem descesse primeiro fosse curado. Tinha um homem ali que se encontrava há 38 anos. Jesus então se aproxima dele e faz uma pergunta para ele: queres ser curado? O interessante é que ele não diz para Jesus que quer ser curado. Ele diz para Jesus: Senhor, eu não tenho amigo nenhum que quando a água é agitada me lance até lá. Todas as vezes que o anjo desce, a água é agitada, eu tento me arrastar até lá e desce alguém antes de mim. Jesus então se coloca de pé e diz para ele: toma a tua cama, levanta e anda. Ele pega a sua cama, se levanta e ele anda. É um vídeo muito rico, que demonstra a sensibilidade de Jesus. Haviam muitos homens e mulheres ali, mas o texto diz que só esse homem, ele foi curado por Jesus. Muito bacana esse milagre. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. A gente vai falar sobre esse milagre hoje.
Para mim, o mais fascinante em Jesus é ter a sensibilidade de curar primeiro do lado de dentro, para depois curar do lado de fora. Jesus, ele tem a capacidade de olhar para o homem com um olhar que só ele tem. Jesus, ele tem a capacidade de nos tocar na alma como só ele pode fazer isso. Produzir em nós segurança, produzir conforto, produzir acalento, abraço. Em João 10 diz que o ladrão, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Foi Jesus que disse: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Jesus, ele veio justamente trazer vida para nós. Dentro dessa caminhada existencial, sem sombra de dúvidas, nós enfrentamos muitos desafios. Muitas são as vezes que você se encontra com gigantes, vivendo momentos de deserto, vivendo inquietações da sua alma, angústias, aflições, preocupações. E muitas dessas guerras que nós vivemos, elas acontecem do lado de fora. Elas acontecem no trabalho, elas acontecem em casa com a família, elas acontecem na faculdade, nos problemas que nós temos, de um modo geral. Mas existem guerras que são travadas no campo da mente. E o interessante é que as guerras que são travadas do lado de dentro, elas são muito mais intensas e muito mais nocivas do que as guerras que são travadas do lado de fora. Quando Jesus entrou pela porta das ovelhas, para você entender um pouco como funcionava lá naquela época, Jesus, ele entra dentro da cidade velha de Jerusalém. A cidade velha, ela possuía muitas portas, e Jesus entrou pelo portal das ovelhas, e logo depois do portal das ovelhas existe um tanque, chamado tanque de Betesda. Eu pedi até para que ele colocasse uma foto aí, não sei se vai dar para ele colocar. Quando o texto diz que esse tanque, ele tinha 5 alpendres, muitas pessoas acham que esse tanque, ele possuía 5 colunas, mas na verdade não. Esse tanque, ele possuía 5 grandes corredores, que são esses corredores aí. Então, para você entender, eram 2 tanques e não um, como muita gente imagina. Esse tanque, ele ficava logo depois da porta das ovelhas. Um desses tanques, ele era exclusivo para a purificação das ovelhas. Todas as ovelhas que eram levadas, todos os animais que eram levados no templo para serem sacrificados, eles precisavam de um banho de purificação. E todo homem que fosse ao templo, obrigatoriamente, ele também precisava de um banho de purificação. Por isso, próximo de cada sinagoga ou de cada templo, do templo de Jerusalém, havia ali um tanque. Haviam centenas de tanques em toda Israel. Hoje não mais tanques. Hoje existem lugares para que os judeus, eles possam se purificar, se lavar. Eles lavam as suas mãos ao entrar na sinagoga, ao sair, ao entrar no muro das lamentações ou ao sair, eles fazem esse ritual de lavagem das mãos, que hoje antigamente era do corpo inteiro e agora somente das mãos. No tanque específico onde os homens ficavam, haviam ali uma espécie de misticismo, uma lenda que dizia que de vez em quando um anjo descia sobre aquele lugar, e a primeira pessoa que descia, depois que o anjo descia e agitava as águas, seria curado. Não existe nenhuma comprovação teológica ou arqueológica de que isso é uma verdade. Por isso, nas Bíblias mais antigas, quando se fala que esse anjo descia e agitava a água, essa expressão é colocada dentro de parênteses. O fato é que Jesus chega naquele lugar, e é muito importante a gente entender que era um sábado. Jesus chega naquele lugar e havia uma multidão de pessoas, não como o vídeo que eu mostrei aqui. Haviam provavelmente centenas de pessoas, porque o tanque era muito grande. Aqui ele retrata basicamente o lugar exato onde existem ruínas lá em Israel, e o lugar exato onde Jesus produziu esse milagre. Jesus então começa a caminhar, entrando pelo portão das ovelhas com os seus discípulos, e Jesus resolve entrar então no tanque de Betesda ou Betesda. Ao chegar ali, Jesus, ele aparece e ele vê uma grande multidão de enfermos ali, muita gente. Só que o texto diz que ele identificou um homem que estava ali aproximadamente 38 anos.
E o que me chama a atenção é que esse homem, ele era persistente, porque há 38 anos ali, ele não saía dali. Jesus então se dirige para ele dizendo o seguinte: queres ficar são? E essa pergunta me chama muita atenção, porque se Jesus hoje chegar para mim e perguntar o que eu quero, eu sei claramente o que eu vou pedir para ele. Quantos aqui querem saber? Não vou falar para você. Eu não sei você, não sei se você já parou para pensar nisso, mas se Jesus chegar para você hoje aqui, nessa noite, e ele perguntar para você, Batista, o que queres que eu te faça? Você já tem essa resposta pronta para Jesus. Aquele homem, ele não tinha. Ele então diz para Jesus, revelando o estado da alma dele. Ele fala para Jesus: eu não tenho amigo nenhum, eu não tenho ninguém. A verdade é que eu estou aqui há 38 anos e não tem ninguém que possa me ajudar a mudar a minha história. Isso revela para nós e para Jesus que era uma alma que se encontrava muito ferida. Alguém que tinha uma espécie de complexo de inferioridade, baixa autoestima. Alguém que não tinha uma visão perfeita de si mesmo. Um homem que se encontrava num estado... A Bíblia fala, se você observar o contexto, era uma das principais festas judaicas. Jerusalém estava assim, de gente, de visitante. Todos os judeus que moravam próximos de Jerusalém, eles eram obrigados a ir a Jerusalém nas principais. Até hoje são assim, é assim que acontece. Jesus então, ele vai a Jerusalém. Quando Jesus chega lá, ele vê muita gente ali. Eu estive em Jerusalém há 2 semanas atrás, e uma das coisas que me chamou muita atenção é a quantidade de pessoas que tem na rua pedindo dinheiro. Porque as pessoas, os evangélicos do Brasil, eles acham que o judeu, ele é próspero, ele é rico, e acham que todo judeu é rico. Se você for em Israel, você vai ver que tem um monte de judeu lá que mora na rua, que fica pedindo esmola. Esse homem aqui, provavelmente ele se encontrava naquele poço, naquele tanque, pedindo esmola, porque muitas pessoas iam ali, se banhavam ali e seguiam em direção ao templo. Então, existia uma zona de conforto para ele, de se encontrar ali, de pedir dinheiro, um meio de vida, uma espécie de sobrevivência, onde as pessoas ofereciam para ele subsistência. E é aí que Jesus faz essa pergunta para ele, perguntando: queres ficar são? E ele responde não com uma resposta afirmativa, ele responde com uma esquiva, dizendo como se encontrava a alma dele. E isso revela para nós, todas as vezes que nós somos perguntados ou questionados sobre alguma coisa, e nós não temos uma resposta direta, saímos pela tangente, isso quer dizer que em algum momento nós empreendemos fuga. Hoje de manhã eu tive a oportunidade de ministrar, como eu disse, para os irmãos, e eu disse para eles que nós precisamos definitivamente aprender a abrir mão de alguns pecados de estimação que nós temos. Existem pecados de estimação que nós nos apoderamos deles, e a verdade é que existe uma zona de conforto dentro de nós para que não abrimamos mão desses pecados. Eu vou dar um exemplo para que fique mais claro para você. Todo mundo aqui tem a sua consciência e o Espírito Santo que convence. Você sabe algumas coisas que você faz na sua vida que desagrada o Espírito Santo de Deus e que você precisa abandonar. Mas a verdade é que talvez esse pecado, essa transgressão, ela não seja um grande pecado. Não seja aquilo que a gente chama no senso comum de um pecado cabeludo. É apenas alguma coisa que você faz, mas que você sabe que rouba você de você mesmo, mas que você continua fazendo. E aí eu citei um exemplo de um homem que me procurou e ele disse: eu tenho um problema com vinho, eu tenho bebido frequentemente vinho. E esse homem, ele chegou à conclusão de que o excesso de vinho estava produzindo uma perda da consciência dele e mais, dele mesmo. Porque no início ele bebia porque ele vivia estressado. E ele percebeu que quanto mais ele bebia, mais estressado ele ficava, porque mais necessidade ele tinha de beber vinho. Até um dia em que isso se tornou um hábito na vida dele, e ao chegar perto da mulher dele, a mulher dele, num dia de semana, disse para ele: você bebeu? E ele disse: não. E ali ele viu que um pequeno ato, um pequeno gesto, começou a produzir uma distorção em cadeia. Ele começou a mentir para a família, ele começou a mentir para a mulher, ele começou a mentir para os filhos, e ele começou a se perder. E quando ele foi confrontado por alguém, ele disse: não, está tudo sob controle. É igual o cara que fuma, que bebe, o cara que é viciado. Você pergunta para ele,
E ele diz o seguinte: a hora que eu quiser eu paro. A verdade é que quando se diz essa resposta, o que se quer dizer é o seguinte: eu tenho controle, mas não se tem. Esse homem, ele se encontrava há 38 anos numa zona de conforto, e eu quero me arriscar a dizer que era até um pouco cômodo para ele estar ali nessa condição. Cômodo por quê? Porque dali ele tirava o sustento dele, a alimentação dele. Ele, ao estar deitado ali, as pessoas tinham compaixão dele, e isso fazia com que em algum momento sensibilizasse as pessoas. No outro dia eu passei num sinal aqui perto da Ricamar, e eu vi um homem, o conselheiro tutelar está aqui, não fez nada. Eu vi um homem lá pedindo dinheiro, e ele levou a filha dele. E quando ele estava com as outras pessoas que passavam ali, elas eram sensibilizadas a dar dinheiro por causa da criança. O problema desse homem era uma espécie de moleta para ele, era uma espécie de fuga para ele. Ele não queria ser um aleijado, mas já que era aleijado, ele poderia usufruir da melhor maneira possível dessa condição que ele se encontrava. E assim, o texto diz que ele ficou durante 38 anos. Em Provérbios 23 diz que assim como o homem pensa, a sua alma é. Isso quer dizer que você é aquilo que você pensa ser. Você é exatamente aquilo que você pensa ser, aquilo que você deseja ser, aquilo que você imagina ser, diante da vida que você tem, dos problemas que você leva. Era um lugar público, era um lugar visitado por muitas pessoas, era festa, uma das principais festas tradicionais de Israel. E agora Jesus chega diante dele e fala para ele: o que queres que eu te faça? Ele diz que não tem ninguém. Jesus então dá uma direção para ele, dizendo: pega a tua cama, o teu leito, levanta e anda. No vídeo que eu mostrei aqui, esse homem, eles reproduzem de uma forma bem bacana, porque quando Jesus fala para ele, ele olha para Jesus meio que não entendendo. Como assim? Eu estou aqui há 38 anos. Como é que eu vou levantar daqui e vou sair andando, se eu estou aqui há 38 anos? E isso mostra para mim e para você, que todas as vezes que Jesus trabalha, ele trabalha com parceria. Nada que ele faz sozinho, porque esse homem, ele precisou tomar a cama, levantar e andar. Quando Jesus, ele teve um encontro com um cego de nascença, a Bíblia fala que ele cuspiu no chão, ele fez lodo, ele colocou no olho do cego, e ele disse: vá lavar no tanque de Siloé. Quando ele esteve diante da morte de Lázaro, ele disse: remova a pedra. Você entende que todas as vezes que Jesus produz uma ação, essa ação ela precisa de uma coparticipação de alguém. Jesus, ele não trabalha sozinho, não porque ele não precisa, não porque ele não pode, mas simplesmente porque você faz parte do milagre. Esse homem então, ele recebe uma direção de Jesus dizendo: levanta e anda. Ele não queria ser curado, porque se ele quisesse realmente ser curado, ele dizia para Jesus: eu quero andar, porque tudo que um aleijado quer é andar. A Bíblia fala num outro milagre que Jesus estava no monte com os seus discípulos. Quando Jesus desceu, um homem que tinha lepra, ele se aproximou de Jesus e ele disse: se tu podes, me torna limpo. Você sabe o que Jesus falou para ele? Jesus foi surpreendido por aquele homem. Ele acabou de descer do monte, o leproso se aproximou dele, que não podia fazer isso, e ele disse: se tu podes, me torna são. Jesus falou: quero, seja são. Curou. Olha só que coisa extraordinária. Aqui não, aqui foi o oposto. Jesus que foi atrás dele, Jesus ofereceu um milagre para ele, e ele empreendeu fuga. Jesus então diz para ele: levanta, toma o teu leito e anda. E ele pegou aquela cama dele, que provavelmente ele morava ali, era tudo que ele tinha, e ele saiu andando. E por que Jesus mandou ele pegar a cama dele e sair andando, se agora ele não precisava mais de cama? É porque era um sábado, e no sábado, não sei se você sabe, o judeu ele não faz nada, nem carrega sacola. Para você ter ideia do que eu estou falando, num sábado, o judeu ele não aperta nem o botão do elevador, se ele mora num prédio. Todos os elevadores de Israel, eles são programados no sábado, para ele parar de andar e andar. O judeu, ele entra e ele espera. Se ele mora no 11º, ele vai chegar lá um pouco atrasado, talvez para o almoço. O judeu, ele não faz absolutamente nada, nem carregar uma cama,
Por isso, quando aquele homem sai do tanque de Betesda com uma cama na mão, os religiosos olham para ele e dizem o seguinte: quem mandou você carregar essa cama? Você não pode. Aí ele revela que ele era um paralítico, que se encontrava ali há 38 anos. E aí perguntam para ele: mas quem mandou você pegar a sua cama? Observe, eles não estão preocupados com o milagre. Ninguém está preocupado com aquele homem que estava 38 anos ali, vivendo, pedindo esmola para as pessoas. Porque os religiosos são assim. E não é só os religiosos que são assim. Existem pessoas que elas não querem que você prospere, que elas não querem que você seja abençoado, que elas não desejam que você mude de vida. Por quê? Porque tem gente que não gosta de você, ou você acredita mesmo que todo mundo ama você e deseja o seu bem. Eu não penso assim. Um dia eu falei isso aqui: tem gente que não gosta de você, que tem inveja de você por causa do seu cabelo, né? Falei isso. Acha que o seu é liso, não sabe que você faz progressiva, né? Pranchinha, fica lá 2 horas. E antes de vir para a igreja, você olhou e falou: está chovendo. Tem gente que não gosta de você. Aquele homem, ele então se encontra com os religiosos que dizem para ele o seguinte: mas você não podia ter levantado, hoje é sábado. Só que isso mostra para nós que para Jesus, você está acima de lei, você está acima de regra, você está acima de todas as coisas, porque Ele veio para morrer por você. Você se encontra num lugar estratégico no coração de Jesus. Você foi o alvo da graça. Ele veio por você. Foi por você que Ele morreu. Por isso Jesus não estava preocupado se era sábado, se era domingo, se podia ou se não podia, porque a vida está acima de todas as coisas. Mas para os religiosos isso não era verdade. Eu até entendo a posição deles, porque na verdade todos estavam aguardando a vinda do Messias. E muitos antes de Jesus haviam se levantado dizendo que eram o Messias. E a Bíblia diz que ao ser indagado por aqueles homens e perguntado para ele: quem mandou você levar o seu leito? Ele disse: eu não sei, porque ele foi curado por alguém que ele nem sabia quem era. Ele nem sabia que era Jesus. Haviam profetas naquela época, mas ele não sabia quem era. Isso quer dizer que Jesus não se identificou para ele. A Bíblia chega dizendo, no decorrer da história, que Jesus vai ao templo. E quando Jesus chega no templo, quem está lá sentado? Ele, aquele cara que era coxo há 38 anos. Talvez tenha ido agradecer ao Senhor. E aí Jesus chega para ele, olha para ele e diz o seguinte: e aí, está andando, hein? Aí ele reconhece que é Jesus. E a Bíblia fala que ao reconhecer que é Jesus, a primeira coisa que ele faz é ir em direção aos religiosos para dizer que aquele homem que havia mandado ele pegar o leito era Jesus. Não com um tom de fofoca, mas testificando o milagre que havia sido produzido por aquele que somente pode fazer milagre. Jesus é especialista em mudar quadro. Jesus é especialista em reverter situações difíceis. Mas como eu disse no início da mensagem, existem guerras que são travadas do lado de fora. E essas guerras são visíveis. E para essas guerras nós até podemos ter ajuda de pessoas que estão à nossa volta. Mas existem guerras que são travadas no campo da mente. E para essas guerras nós precisamos da nossa própria ajuda. Você precisa querer se ajudar. Você precisa decidir sair dessa zona de conforto. Se existe um lugar que eu e você gostamos de estar, sem dúvida alguma, é na zona de conforto. Porque na zona de conforto, ela não nos impulsiona a viver e a experimentar aquilo que a gente não sabe o que é. O ser humano, por si só, ele é muito místico. Ele vive acreditando em coisas que pessoas dizem, milagres, ou coisas que você vê na televisão que a todo momento são passados, e você acaba sendo condicionado a acreditar e a imaginar que aquilo ali é verdade. Assim como nesse tanque de Betesda que diz que de vez em quando um anjo descia, então não era real, aquilo não estava na lei, apenas era um conto, mas todo mundo ficava ali, porque vai que é verdade. E assim nos tempos de hoje, hoje não existe mais o tanque de Betesda, mas hoje existem os profetas, que eles falam, eles têm a capacidade de revelar tudo,
Tem gente que é até chamado de raio-x. Aquele lá é raio-x, ele revela tudo. Até a cor da cueca ele revela. Número de identidade, CPF. E não foram poucas as vezes que eu recebi pessoas no gabinete que me procuraram e que disseram: Deus falou comigo isso, Deus usou um profeta lá. Quando na verdade as pessoas elas vivem procurando aquilo que está dentro delas. Elas buscam respostas do lado de fora para perguntas que as respostas estão mais perto do que elas imaginam. Esse homem ele foi curado, mas a maior cura que Jesus fez, na minha opinião, não foi a cura do lado de fora, e sim a cura do lado de dentro. A cura que teve a capacidade de mostrar para ele quem ele era. Alguém que ele não precisava ser. Alguém que se encontrava há 38 anos numa posição que ele não precisava. Quando eu disse que em João no capítulo 10, Jesus diz que ele veio para trazer vida e vida em abundância, isso quer dizer que o que Jesus veio dar para nós não se condiciona a nada que está do lado de fora. Porque se Jesus viesse para dar dinheiro para nós, carro novo, carro importado, apartamento, sinceramente isso seria muito pouco diante de um Deus que enviou o seu Filho para que morresse no nosso lugar. Isso não é Jesus que dá, isso é o trabalho, isso é a administração. A bênção de Deus, ela já foi deliberada sobre as nossas vidas, e a bênção de Deus, ela está condicionada à obediência. Quando eu obedeço ao Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do meu coração. Mas, quando eu desobedeço a Ele, e também, de alguma maneira, não consigo administrar bem, por isso existem pessoas que acabam condicionando a sua fé em coisas, e achando, e pedindo, e se relacionando com Deus numa espécie de troca, quando na verdade, a Bíblia não fala em nenhum tipo de barganha da parte de Deus. Ela diz que a relação de Deus para com o homem é uma relação espiritual, porque existem coisas que o dinheiro não pode comprar, que são muito mais importantes e necessárias do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar, como por exemplo a paz, que Jesus disse que excede todo, Paulo disse que excede todo o entendimento, que Ele veio trazer para mim e para você. Quando Ele diz que veio trazer a paz, que excede todo o entendimento, isso quer dizer que você tem que suspender todas as suas crenças, você tem que deixar de lado tudo aquilo que você entende, porque jamais você vai compreender essa paz. Esse homem, ele recebeu o milagre, ele recebeu a cura, ele reconheceu a Jesus no templo, os religiosos indagaram a ele, e o que mais me impressiona nessa história, é que ele poderia, no primeiro momento, ao ser indagado por Jesus, dizer exatamente aquilo que ele queria, mas na verdade nem ele mesmo sabia o que ele queria. E eu pergunto para você que está aqui, se Jesus chegasse para você agora, e perguntasse para você, o que você deseja que Ele faça na sua vida, o que você responderia para Ele? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que você deseja que Ele faça na sua vida? Jesus, Ele trabalha em parceria, sempre em parceria com o homem. Não existe nada que Ele deseje fazer na sua vida que não vai envolver uma participação direta sua. Nada, porque se o homem permanecesse sentado, provavelmente ele não receberia o milagre. Jesus disse: levanta, levanta, toma o teu leito e anda. Quando Deus falou com Jeremias, a Bíblia fala que o anjo apareceu para Jeremias. Jeremias se prostrou, estava com a cara no pó, na terra. O anjo se apresentou diante dele e falou para ele o seguinte: levanta, porque hoje eu quero falar com você. Isso quer dizer que todas as vezes que Deus deseja promover uma obra na sua vida, você precisa estar de pé diante dele. Mas existem muitas pessoas que não estão de pé diante dele do lado de dentro, e sim do lado de fora. Jesus conhece o meu e o seu coração. Quem está do nosso lado eu consigo enganar, e você também, mas a Ele ninguém pode enganar. Existem coisas que hoje na sua vida atrapalham o fluir, o romper, por situações que aconteceram lá atrás na sua vida. Talvez você não seja um paralítico
fisicamente, mas talvez alguma área da sua vida tenha sido mutilada, como por exemplo eu disse aqui, de muitas pessoas que chegaram aqui, que vieram de denominações neopentecostais, que acreditavam nos milagres do Senhor, que acreditavam naquilo que genuinamente a Bíblia fala que é um milagre, mas participaram de tanto oba-oba, de tanta especulação, que hoje elas não têm mais a capacidade de acreditar. Esse cara estava 38 anos, e quem está 38 anos num lugar que é dito que muitas vezes desce um anjo e alguém é curado, ele muitas vezes viu pessoas receber antes dele. E aí você imagina alguém que está num lugar esperando um milagre e está vendo todo mundo receber menos ele. Qual é o sentimento que vai ao seu coração? Frustração. Todo mundo merece, menos eu. E é aí que a gente acaba percebendo que essa pergunta de Jesus, ela tinha uma característica de ir mais fundo, de trazer algumas inquietações que estavam dentro da alma dele, que ele mesmo não tinha capacidade de pensar, de perceber. Porque não se engane, a vida, ela é exatamente da forma como você vê a vida. Existem pessoas que conseguem ver o belo, mesmo diante de um momento de dificuldade, e existem pessoas que não conseguem verificar o belo. Existem pessoas que são murmuradoras, são pessoas que elas reclamam de tudo, como por exemplo hoje, estava chovendo, agora não mais está chovendo. Eu tenho muita dificuldade de estar perto de pessoas que reclamam, pessoas que murmuram, pessoas que o tempo todo estão produzindo algum desconforto sobre alguma coisa. Você não vai me ver falar isso para a pessoa, mas é visível o meu afastamento, porque esse tipo de pessoa, sem dúvida alguma, vai querer minar a minha força, vai querer de alguma maneira produzir dentro de mim algum desconforto. Quem conhece o Senhor de verdade, sabe do que Ele pode fazer. Esse homem, ele foi curado por alguém que ele não conhecia. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e você tenha ouvido falar de Jesus. Talvez você faça parte de uma comunidade de fé há muito tempo, mas a verdade é que você conhece Jesus de ouvir falar. Mas escute o que eu vou dizer, mesmo conhecendo Ele por ouvir falar, Ele ainda assim pode fazer um milagre na sua vida hoje. Sabe por quê? Porque Ele ama você, porque Ele veio aqui para proporcionar para você uma melhor qualidade de vida do lado de dentro. Porque tudo na nossa vida acontece primeiro dentro, para depois acontecer do lado de fora. Para as pessoas que foram mutiladas, para as pessoas que foram tolhidas, para as pessoas que sofreram alguma coisa durante a sua caminhada existencial e dentro delas se deformaram, eu quero dizer para você, você precisa de um milagre da parte de Deus. Você precisa se permitir ter um encontro com Ele, e mais, acreditar que Ele pode mudar a sua vida. Quando eu disse que Jesus, Ele trabalha em parceria, isso quer dizer que se o seu casamento precisa de cura, Jesus não vai curar sozinho. O pastor não vai orar pelo seu casamento e estalar o dedo e agora o seu casamento vai ser uma bênção. Não, é através da sua vida que Ele vai promover uma revolução no seu casamento. Eu sou procurado por muitas pessoas que estão passando dificuldade no seu casamento, e de tanto trabalhar com famílias, talvez tenha sido por isso que eu escolhi me especializar em casal e família na faculdade de psicologia. Mas todas as vezes que um homem ou que uma mulher me procuram pedindo ajuda no seu casamento, eu digo sempre: eu vou te ajudar, Jesus vai fazer, mas Jesus sempre começa pela área mais sensível. Jesus, Ele trabalha em parceria, e Ele começa a obra com a parte mais sensível, e a parte mais sensível é aquela que procurou ajuda. Por isso, tudo vai começar a partir de você. Mas a verdade é que a gente quer ajuda da forma mais rápida possível, da maneira mais imediatista possível. Nós não respeitamos o processo. Nós queremos o milagre que é falado por aí, chamado de milagre urgente. Eu pergunto para você, qual milagre não é urgente? Qual é a necessidade que não é urgente? Esse homem estava há 38 anos ali, desesperado, precisando de ajuda. Mas a verdade
é que muitas vezes, mesmo precisando de ajuda, a gente se encontra numa zona de conforto. E aí eu entro no ponto principal da mensagem, que é tirar você da zona de conforto. Se você quer viver um tempo novo em Deus, se você quer experimentar da bondade, do milagre da parte do Senhor, será impossível se você não sair do lugar onde você está. Todos os homens e mulheres que tiveram um encontro com o Senhor, eles precisaram fazer alguma coisa. A Bíblia fala que o cego de Jericó, ele gritou: filho de Davi, tem compaixão de mim. No poço de Jacó, aquela mulher, ela foi curada também do lado de dentro. Uma mulher que provavelmente era uma prostituta, tinha 5 maridos e o que tinha não era dela. Por isso que Jesus fez a pergunta para ela. Ela olhou para ela e falou: realmente, eu não sou. Depois disso ela saiu, pregou o evangelho e todos que estavam ali ficaram sabendo de quem era Jesus. A Bíblia fala que os 10 leprosos vieram até Jesus. Jesus então dá uma direção para eles: vá ao sacerdote e apresentem uma oferta, como determinou Moisés. Todos tiveram que fazer alguma coisa. O problema é quando a gente acha que aquilo que a gente tem que fazer está diretamente ligado ao dinheiro. E quando muitas pessoas dizem: Deus exige de você o sacrifício, Deus exige de você o esforço, o sacrifício, sim, mas não é financeiro, é um sacrifício do lado de dentro. Escute o que eu vou dizer. Existem gigantes, existem lutas, existem guerras que são travadas todos os dias. Você não vai conseguir vencer nenhum gigante da sua vida, do lado de fora, sem primeiro vencer os gigantes que estão dentro de você. É preciso que você entenda que para lutar contra esses gigantes, você já foi municiado pelo Senhor. E esses gigantes, eles têm um nome, e é o seu nome. Porque o maior desafio desse homem que estava há 38 anos, era vencer a ele mesmo, era olhar para ele e não ter pena de si, era ter a capacidade de olhar para ele mesmo naquele estado, e entendendo que ainda assim, ele poderia viver uma vida dentro das condições de normalidade. Mas ele olhava para ele, e ele via alguém mutilado, ele via alguém deformado, ele via alguém imerecedor de receber inclusive o milagre da parte de Deus, quando ele diz: eu não tenho condições, porque eu não tenho amigo. Ele não tinha nada, ele não tinha amigo, ele não tinha vida, ele não tinha prazer de viver. A vida dele era uma vida pautada em estar ali a mendigar e a não viver, a sobreviver. Existe uma grande diferença entre quem vive e quem sobrevive. Quem sobrevive está lutando para se manter vivo. Quem vive desfruta do belo de tudo aquilo que Deus criou. Eu pergunto para você: você tem sobrevivido? Ou você tem vivido e desfrutado daquilo que Deus tem colocado? A dialética da vida sempre vai nos impulsionar a viver o dia bom, mas também o dia mau. Salomão falou isso: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, Eclesiastes 7,14. Mas quando forem maus, considerem, Deus fez tanto um quanto o outro e nada sabemos acerca do nosso futuro. Eu, como pastor, já recebi muitas pessoas, muitas, eu me atrevo a dizer que até centenas de pessoas, questionando da sua vida financeira, emocional, sentimental, dizendo: por que na minha vida tudo é tão difícil? Por que para mim tudo é tão dificultoso? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Na vida de fulano é fácil, na vida de ciclano é mais fácil. Por que na minha vida tudo é mais difícil? Eu nunca vi, eu me converti em 1996, nunca, pode ser que hoje no final do culto alguém venha aqui, ou amanhã, mas nunca ninguém chegou diante de mim e disse o seguinte para mim: pastor Levi, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque eu tenho sido muito abençoado pelo Senhor e tem alguma coisa errada, porque eu não mereço isso. Sabe o exagero de Deus? Eu não mereço, tem alguma coisa errada, tem como o Senhor orar por mim? Porque nós estamos condicionados a sempre valorizar aquilo que é uma falta e nunca conseguir agradecer por aquilo que temos. Se existe algo que agrada o coração de Deus, é a gratidão. A gratidão, ela move o coração de Deus, ela mexe com o Senhor, porque quando você é grato, você diz: tudo que eu tenho veio do Senhor.
Eu fui para Israel e eu tive a oportunidade de viver momentos incríveis. Não trouxe coisas, aquelas coisas que vendem em Israel, tudo que está lá veio da China. Eu falei, vou levar coisa da China? Não está achando que vai de Israel? Eu trouxe um pelúcia para o Tito, ainda bem que ele está dormindo, senão ele ia ouvir. Trouxe um bichinho de pelúcia para ele, como é que é o nome? Um camelo, lindo de pelúcia. Aí embaixo da pata estava escrito assim, Made in China. Aí em cima escrito, eu amo, coração Jerusalém. Eu falei, agora, o que eu de mais valor trouxe de lá, foram as relações que eu tive, foram as relações que eu cultivei com algumas pessoas lá, principalmente com o guia. Hoje de manhã eu falei com ele. Então, escute o que eu vou dizer. Deus, Ele deseja que você seja uma pessoa grata, que você mesmo passando um momento de luta e de dificuldade, que você tenha a capacidade de agradecer e de olhar o belo, mesmo passando um momento de luta. Esse cara, ele não via nada de bom, tudo para ele estava ruim, e para quem tudo está ruim, nada importa, inclusive o milagre. Queres ficação? Ah não, não tem ninguém não, porque todas as vezes que chega alguém aqui, vai outro de mim. Hoje Deus pode tirar você da zona de conforto e fazer com que você tenha uma nova percepção sobre a sua vida, sobre a oportunidade que Ele tem dado a você. E quem muda a percepção sobre a vida, muda tudo. Eu disse que eu tenho muita dificuldade de caminhar e de lidar, minha esposa sabe disso, com pessoas que vivem murmurando e reclamando. Semana passada, eu fiquei na casa de amigos em Búzios, eu peguei a bicicleta, botei o Tito num macacão aqui. Um irmão fez um vídeo. Quando eu olhei aquele vídeo, eu disse, obrigado, Senhor. Hoje de manhã a gente teve uma ceia incrível com os irmãos da liderança, e eu estive diante deles, e ali os meus olhos lacrimejaram, e eu disse, obrigado, Senhor. O lugar mais incrível para mim que eu tive em Israel foi no Monte das Oliveiras, diante do Vale do Cedro. Do outro lado você vê toda a cidade santa. Eu estive ali e eu disse, obrigado, Senhor. Eu cheguei hoje à noite aqui, irmãos, nessa igreja, e eu vi tudo pronto, tudo preparado, e lá de cima eu disse, obrigado, Senhor. Eu digo para você que enquanto você não conseguir reconhecer Deus na sua vida, nos mínimos detalhes, você não vai reconhecer Ele nas coisas grandes na sua vida. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você sabe quem que falou isso? Foi Davi. Alguém que tudo que fazia para agradar o coração de Deus. Davi já havia sido ungido como rei, com 17 anos de idade. Sabe quando que ele sentou no trono? Ele foi ungido com 17 anos. Você sabe quando que ele sentou na cadeira e governou sobre as 12 tribos? Com 40 anos de idade. Quem é bom de matemática aí? Semana passada eu perguntei aqui, o irmão no final do culto mostrou aqui, olha, eu acertei. Davi teve riqueza, Davi teve ouro, Davi teve mulheres, Davi teve conquistas. Davi foi o único que foi enterrado dentro de Jerusalém, tem um túmulo dele lá. E quando Davi estava diante do Senhor, ele falava para o Senhor, não tenho outro bem além de ti. Deus olhava para ele, e Deus via que tudo aquilo que estava em volta dele, que era bom, que era maravilhoso, que era até sedutor, tudo aquilo não atraía a atenção de Davi mais do que a presença de Deus. Quando a gente consegue chegar nesse nível, a gente transcende. A gente vive o sobrenatural de Deus. Existe uma necessidade na sua vida, Deus vai e surpreende você. Existe uma falta na sua vida, Deus vai e se revela em graça. Você entende o que é isso? E você vive não mais pela necessidade, você não vive mais pelo dinheiro, você vive pelo Senhor e por aquilo que Ele faz na sua vida. A Bíblia não fala sobre esse homem, se ele continuou, se não continuou, se virou um discípulo, se não virou. Mas hoje a vida dele não interessa para nós. A vida que interessa para nós nessa noite é a sua e a minha, que estamos aqui. E eu quero dizer para você,
nesse primeiro dia de setembro de 2019, que a sua vida pode mudar hoje. Mas se ao ouvir essa afirmação, essa frase, que a sua vida pode mudar hoje, se a sua postura, e quando eu digo postura, eu estou dizendo do lado de dentro, for a mesma postura daquele homem que estava deitado, quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, se a sua postura for a mesma, a sua vida não vai mudar, mesmo Jesus estando aqui e desejando fazer um milagre na sua vida, porque não tem nada a ver com Cristo, tem a ver com você, acreditar que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quantos aqui creem que Jesus pode mudar a sua vida hoje, definitivamente? Eu pergunto para você, por que Ele não muda então? Se todas as vezes que Jesus esteve num lugar Ele mudou tudo, por que Ele não muda a sua vida? Se Ele está aqui, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. Se Ele está aqui, você deseja, por que Ele não muda? Você sabe por que Ele não muda? Porque você não muda, porque nós precisamos nos posicionar. Existem coisas que eu faço e que você faz, que a gente não quebra mão, e todas as vezes que a gente é incomodado a abrir mão disso, a gente cria justificativas para a gente continuar fazendo isso. A gente fala, mas sabe esse irmão que bebia um vinhozinho? Quando o cara falava para ele assim, você tem que parar de beber, e ele pensava assim, pô, mas é tão bom, cara, eu fico relaxado, eu fico assim. Aí ele falava assim, não, está tudo sob controle. Até um dia em que ele realmente viu que ele se perdeu, que ele ia perder, ele já tinha perdido o Senhor já estava longe dele, ele ia perder o casamento, e ele ia perder tudo que ele tinha, e ele falou para ele mesmo, eu preciso voltar. Por isso que eu digo, que você pode ouvir qualquer mensagem, pode ser o melhor orador, pode ser o que estiver fazendo mais fama no Brasil, a única mensagem que você vai realmente dar ouvido, é quando você pregar para você. A Bíblia fala que o filho pródigo, ele estava lá no outro país, gastou tudo que tinha, e ele pregou para ele disse assim, tornar-me-ei ao meu pai. Ele pregou para ele disse, eu voltarei, e com isso ele voltou. A mulher do fluxo de sangue, lá em Cafarnaum, quando Jesus estava na casa da sogra de Pedro, ela era impura, ela não podia estar ali, e a Bíblia fala que ela pregou para ela disse, se eu tão somente tocar, serei curada. É uma certeza que aquilo que vai ser feito na vida, é além daquilo que você pode fazer. Isso quer dizer que você está aqui, você que realmente deseja ter a sua vida transformada. Antes disso, você precisa abrir mão daquilo que o Espírito Santo já falou com você aí, daquilo que o Espírito Santo já incomodou você aí, daquilo que te separa dele. Pode ser pequeno, sabe, uma coisa pequena, muito pequena, que parece insignificante, mas enquanto isso estiver na sua vida, eu vou citar um exemplo pequeno, de uma coisa muito pequena, uma deformidade de como se vê. Quando você olha para você, olha para as outras pessoas, e você se acha diferente das outras pessoas, e você acha que você não merece como ele. Isso pode atrapalhar de Jesus fazer na sua vida. Se coloque de pé nessa noite. Pode subir o ministério de louvor. A notícia boa para você e para mim é que Jesus, ele sempre nos surpreende. Ele sempre tem a capacidade de tocar em nós como ninguém jamais tocou. O olhar dele para nós nunca é um olhar de condenação, de acusação. É um olhar de compaixão. É um olhar de misericórdia. É um olhar de favor, de graça.